ponto de vista da nossa metodologia, o foco é proteger o motor gerador de riquezas, que é a empresa. A melhor maneira de fazer isso, de tratar a profissionalização da empresa, antes de mais nada, é remover um mito de que profissionalizar é entregar para um terceiro. Isso não é necessariamente a solução para profissionalizar. Dito isso, o importante é que os cotistas entendam a empresa como um investimento e definam de antemão, antes de mais nada, os papéis dos potenciais cotistas e seus, inclusive, sucessores patrimoniais, né, dentro da empresa, e estabeleçam regras muito claras, tanto para a entrada como para a saída. Então, um exemplo para citar são empresas que, por exemplo, hoje já exigem que o filho tenha no mínimo um mestrado na área, ou seja, graduado na área que a empresa atua, que tenha a aplicabilidade daquele conhecimento. Tem famílias que exigem que o potencial futuro funcionário da família passe por outra empresa, né, antes de vir para dentro da empresa. Mas assim, é um debate que os donos precisam ter e concordar, porque a máxima que é fundamental ter sempre em mente é que você não deve contratar quem você não pode demitir. Esse é um grande desafio de qualquer empresa, enfim, familiar, né? Porque, obviamente, as famílias, os seus integrantes, trocam emoções, né? Naturalmente. Então, a metodologia do Instituto, ela passa por uma etapa que mede a influência da família na empresa, né, em 3 pilares: poder, experiência e cultura, que já desenha o tipo de influência que a família faz na empresa. Esse é um pedaço. Na segunda etapa desse processo, a gente avalia, dentro do que a gente denomina a dimensão papéis, novamente desenhar a partir da estratégia, que é a outra dimensão que a gente avalia, desenhar claramente quais são os papéis e as responsabilidades, e em particular aquelas responsabilidades de familiares que trabalham na empresa tem que estar muito claramente documentada em documento, inclusive apartado. Diferente, por exemplo, do cargos de salário lá da empresa, que diz que o gerente de marketing faz isso, que o industrial faz aquilo, mas se o industrial é da família, aí tem que ter um segundo documento que diga, olha, no exercício dessa função aqui, o familiar aqui vai ter que fazer isso e não poderá fazer isso e isso, e os seus limites de atuação e de ação são esses aqui. Então, porque aí você tira a emoção da conversa, tá certo? Então, porque a empresa ela precisa operar fluida, de forma mais profissional possível, né? E eventualmente situações que nas empresas, enfim, de terceiros, você pode não gostar do teu chefe ou do par e tal, isso se resolve de uma sorte, mas a parte do gostar ou não gostar se trata lá no ambiente da família. Mas a empresa fica protegida se essa descrição de alcance tiver bem determinada pelos sócios. Então não é que as emoções são descartadas ou desprezadas, né? As emoções, nós buscamos entender os relacionamentos, a qualidade desses relacionamentos, e sob a ótica da empresa, da sociedade, precisamos entender quando que esse tipo de relacionamento fortalece a gestão da empresa e quando um determinado enfim, problema de relacionamento pode colocar a empresa em risco. Então o foco é a empresa, não, mas o assunto das percepções mútuas, né,
das interações mútuas é para ser tratada no ambiente familiar. A questão da sucessão, né, sempre o período sucessório, né, o ano anterior e os 2 anos posteriores ao evento sucessório, é o momento mais perigoso de uma empresa familiar. Mais perigoso. Então, primeiro ponto, sucessão é um processo, não pode ser um evento. O evento é uma parte deste processo. Até porque muitas vezes esse evento ocorre por causas inesperadas, tá certo? Esse é o primeiro ponto. Agora, você tocou num ponto interessante. De fato, dentro de uma família existe o conceito do altruísmo, né? O gestor familiar lá dentro da empresa, ele sabe que ele tem uma obrigação de prover a família. Ainda que sejam irmãos, sobrinhos, enfim, ele tem essa noção e essa responsabilidade. E aí cai uma outra questão, que é a seguinte, que é a questão do monitoramento. Então, quando a geração sênior imagina que a geração júnior, por ser da família, por ter esse altruísmo, vai tocar o negócio bem, existem 2 problemas aí. Primeiro, que conduzir bem esse negócio depende das competências, enfim, hard e soft, né? Do executivo ou dos executivos que estarão na liderança da empresa. E por outro lado, se você partir do altruísmo, o que acontece, e isso é grave em empresas familiares, muito mais do que se imagina, é que o altruísta, ele também é refratário ao monitoramento. Porque se ele considera que ele faz o bem, por que você quer que eu te diga o resultado da empresa todo mês? Eu não estou mandando dividendo aí para a tua família, por que você está querendo que eu te diga quanto que vendeu, como é que está meu contas a receber, como é que está isso e tal. Então, o altruísmo é absolutamente presente e positivo, mas ele também traz essa rejeição ao monitoramento, que é uma ferramenta de gestão. Não é uma ferramenta de dúvida, de desconfiança. É uma ferramenta de gestão. Você precisa entender o dia a dia da empresa como está andando para tomar as decisões, sejam de gestão, sejam de sociedade. Então, eu trago esses elementos no processo de avaliação da governança da empresa para os sócios, enfim, debaterem esse tema e tomarem as respectivas deliberações.